Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 653. Eu sou Rafael Rinelli e hoje temos aqui comigo Júlia Bart. E aí, pessoal? Muito prazer estar aqui de volta. Aê! E aí, Ju? Como estamos, Ju? Tudo certo, tudo ótimo. A Ju saiu do cinema e daí eu falei, vamos gravar sobre Supergirl? Ela falou, nossa, tô empolgadíssima. Socorro. Não, exatamente. Nossa, isso foi muito... Assim, se existe um universo, é por conta disso, assim. Porque eu saí do cinema e eu recebi uma mensagem. Eu falei, meu Deus, como ele sabia. Mas não estava empolgada, estava decepcionada. Vamos falar sobre isso, pois é. Temos aqui também Marina Andere. Olá, gente. Tô aqui de volta. Eu só vim falar de um super-herói, eu percebo, que não é um problema, no caso. Mas apenas uma questão. É uma questão. Não, a gente vai ter que mudar isso, hein, mano? Não é possível. Eu prometo que assisto outros filmes, gente. De repente, vamos começar a fazer uns filmes melhorzinhos, assim, né? Sacanagem. Olha, não diga isso, eu tô pronta aqui pra defender, então. Vamos lá, também tô, é isso aí. Vamos lá. E temos aqui Henrique Risato. Fala, pessoal, eu dei uma olhada aqui na TV, tava mostrando a Times Square, eles falando da Copa, e tinha no fundo um outdoor gigantesco da Supergirl. Ou seja, apesar de tudo, a Supergirl ganhou da seleção brasileira. Ela ainda tá em Nova York. Pois é, olha aí. Vai ficar, não sabemos até quando, né? Não. Pois é, muito bem, meus amigos. Olha só, estamos aqui reunidos, né, para falar de um filme que chega carregando aí pelo menos 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira, a promessa de renovar aí um universo. A segunda, o peso de uma marca histórica. E a terceira, né, seria o risco de virar mais um capítulo de sobrevivência corporativa. Hoje o assunto será Supergirl, ou melhor, a tentativa de fazer essa personagem brilhar, né, no universo DCU, sem que todo mundo fica olhando para a planilha de prejuízo que ela tem carregado, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esses bastidores também, porque esse é um dos pontos, né? Por mais que o filme tenha uma performance elogiada da Millie Alcock, ele também chegou cercado por uma bilheteria desastrosa, um orçamento gigantesco e a sensação de que a DC ainda está tentando descobrir se quer contar histórias ousadas ou apenas administrar danos ali. E quando o público percebe que o estúdio está meio preocupado ali em provar alguma coisa do que em emocionar de verdade, o risco é virar aquele blockbuster que quer ser um evento, mas acaba parecendo reunião de crise com capa e raio de energia no fundo. No meio disso tudo, ainda temos a adaptação, né, de Supergirl Mulher do Amanhã, as mudanças drásticas, né, do material original, que foi criticada aí por fãs e tudo mais, o vilão que não convence e uma estética cinzenta que parece ter sido desenhada por alguém com medo de cor. Tudo isso são críticas que têm aparecido e a gente vai falar sobre elas também. Mas também existe uma pergunta mais interessante por trás do caos, né? Será que uma personagem como a Kara ainda pode representar perigo, vulnerabilidade e mito num cinema de super-herói que anda exausto de si mesmo? Vamos falar sobre isso agora no segundo ato desse podcast. Oi, tô ligando só pra saber quando você tá pensando em voltar. Sei lá, eu fico com medo de você não se adaptar aqui e se continuar saindo do planeta o tempo todo, cara. Medo de você não achar a sua turma. Pois é, aí que tá, Clark. Não existe a minha turma.
Chegava aos cinemas no dia 25 de junho de 2026 o filme Supergirl, filme aí dirigido pelo Greg Gillespie e escrito pela Ana Nogueira, né? O Greg já tinha trabalhado, né, em outras coisas antes desse filme, por exemplo, A Garota Ideal, A Hora do Espanto, Arremesso de Ouro, Horas Decisivas, Eutônia, Cruella, enfim, é um diretor que consegue navegar aí, né, em diferentes gêneros. E a Ana Nogueira é uma americana, apesar do nome, né, parecer de uma brasileira, mas ela é americana, e ela também já tinha trabalhado, por exemplo, sobretudo como atriz e roteirista para TV. Ela trabalhou, por exemplo, Diários de um Vampiro, o show do Michael J. Fox, Hightower, e também em peças, né, na Broadway, por exemplo. Supergirl teve aí um orçamento estimado em torno de 170 a 185 milhões de dólares e valor de marketing em torno ali dos 120 milhões de dólares. Isso significa que é um filme aí que custou ao todo mais ou menos uns 300 milhões. Lembrando, né, que é esse o valor que a gente computa quando a gente vai falar sobre um filme desse. Então, quando a gente olha lá que o orçamento do filme é de 170 milhões, pode dobrar esse valor, porque geralmente é o dobro contando com marketing, né? Aqui a gente conhece a Kara Zor-El, né, a Supergirl, que embarca aí numa jornada, né, entre planetas, uma jornada espacial de vingança e justiça depois de enfrentar aí uma ameaça extremamente perigosa. E o filme ele é baseado na HQ Supergirl, a Mulher do Amanhã, e acompanha justamente a heroína tendo que buscar aí uma solução para um problema com Krypto e também ajudando uma menina que perdeu a família aí, vítima de violência por bandidos. Então aqui a gente conhece a Kara, todo o seu drama, né, sua visão de mundo, seu drama familiar, e na direção de fotografia a gente tem o Robbie Hardy, que trabalhou basicamente em Harry Potter, né, principalmente A Ordem do Fênix, Cálice de Fogo, Prisioneiro de Azkaban. É um cara que esteve ali envolvido com os filmes do Harry Potter. Na montagem nós temos a Tatiana Hegel, que trabalhou lá no Eutônia, em Cruella, e A Garota na Teia de Aranha. É uma pessoa que já tem uma conexão justamente com o Greg, né, que é o diretor do filme. Já no elenco a gente pode falar da Millie Alcock, né, que faz a Kara, Supergirl, que é uma atriz brilhante aí, é uma atriz da nova geração que vem encantando, né, já tinha trabalhado inclusive em Casa do Dragão, é uma atriz que traz e tem uma potência muito forte em tela. Nós temos também a Eve Ridley, que faz a Ruthie, né, que é justamente essa garota que a Kara vai acompanhar. O Matthias Schoenaerts, que é o cara que faz o Crane, que é o vilão do filme. A Emily Bishop, que faz a Allura Nzei, que é a mãe, né, da Kara. O David Krumholtz, que faz o Zor-El, que é o pai da Kara, né? E o Jason Momoa, fazendo o Lobo. Sem falar, né, da participação aí do David Cornwest, que faz aí o Superman, que aparece também no filme. Bom, pra gente começar aqui, como é possível, né, um filme ter aí uma das melhores atuações do ano numa personagem de super-herói, né? E ao mesmo tempo ser um dos maiores fracassos aí de bilheteria da história recente da DC. Porque esse é um paradoxo que Supergirl está carregando com ela, né? Eu primeiro queria saber isso, assim, vocês saíram do cinema achando que assistiram uma baita atuação, né, dentro de um filme ruim, ou um filme ruim que foi salvo por essa atuação, ou nem super atuação a gente teve ali. É que eu acho engraçado a coisa da experiência individual, talvez. Mas assim, eu não achei o filme ruim, de forma alguma. Eu não tenho também contato com a HQ, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não tenho um material base pra isso, então isso pode fazer uma diferença. Ao mesmo tempo que algumas semanas antes eu tinha visto He-Man, sabe? E He-Man é um filme muito tradicionalmente de origem. Tá. E enquanto eu tava assistindo He-Man, eu ficava pensando assim, legal, mas assim, por dentro eu tava pensando assim, eu não aguento mais esses filmes. esses filmes de origem, sabe? Sei. De novo, essa mesma coisa, porque ele não acredita em si mesmo, e depois ele vai acreditar nele mesmo, ele vai ver que no interior, sabe, assim, não dando conta, assim. E aí, quando eu vi Supergirl, eu fiquei um pouco... pelo menos, assim, ele tá apresentando um personagem, né, uma personagem, e obviamente ela tem questões a lidar,
mas pelo menos não é... a gente tá pegando ela num meio ali, né? E aí eu fiquei um pouco aliviada, tipo assim, ai, beleza, eu consigo aproveitar essa história sem estar cheia dessa saturação, sabe? Desses universos, assim, que eu acho que é um pouco a coisa que também rolou com o Superman, que também não é uma história de origem, então, portanto, dava pra pegar no meio e o filme ser sua própria coisa, sabe? Então eu senti, eu fiquei aliviada, na real, de que não era um filme de origem. Depois, com o passar do tempo, porque eu vi esse filme faz um mês agora, eu percebo que, na verdade, o filme ele não me marcou de forma alguma. Na hora que eu vi, eu achei muito legal. E aí agora, na verdade, passando um mês, na verdade, eu nem lembro. Assim, eu lembro do filme, mas ele não tem um impacto muito grande. Diferente do Superman, que eu realmente amei muito. E de que... quando ele aparece no filme, eu já fiquei, tipo, feliz, entendeu? Lembrando dele, falando, meu Deus, esse divo, sabe, assim? Então, não... eu gostei, não achei ruim, mas também talvez não seja muito bom, né? Não, eu acho assim, eu acho o filme divertido dentro dos aspectos dele, não acho que seja um filme que, nossa senhora, ele veio pra mudar, né, as características da DC, pra ser mais mas eu acho que ele continua propagando, ele é meio que uma propagação do que foi o Superman, né, o Superman que meio que foi o ponto de virada da DC, vamos dizer assim. E eu acho que ele meio que continua nisso. Me surpreendeu realmente a atuação da Millie Alcock, porque eu acho que é uma personagem interessante, porque ela tem camadas de profundidade, é uma personagem complexa, assim, não é uma personagem simples de fazer, e eu acho que ela transita bem ali pelas emoções, ela consegue carregar bem a personagem, mas é uma história bem genérica, assim, né? Então, uma das coisas que mais me incomodou, assim, no Supergirl é a falta de identidade própria, assim. O filme, eu não sei, eu cheguei no cinema com uma... Eu não tinha expectativa nenhuma pra começar, né? Começo de conversa, eu não tinha nenhuma expectativa sobre o filme. Eu fui muito aberta à experiência, eu gostei também muito de Superman, eu acho que, assim, é um filme bom, assim, é um filme conciso. E aí eu saí do cinema depois de ver Supergirl com a sensação de ter visto um filme que lembra outras produções. Eu tava assistindo o filme e aí eu falava com uma amiga minha assim, ó, isso aqui aparece em outro filme, sabe? Parece que ele é um recorte de várias histórias, assim. E tudo bem ter referências, né? Eu acho que faz sentido, mas eu acho que o filme, ele vai um pouco além e ele começa a copiar muitas histórias. Tem muita referência ali que lembra, por exemplo, a mesma história de Mad Max, com a trama das noivas, a trama do cachorro também, já me lembrou por John Wick. Então, eu acho que tem até muito também, né, de Guardiões da Galáxia, né, o mesmo estilo também por conta do James Gunn, então tem aí essa referência, né, e como eu disse, não é um problema, mas eu acho que acaba sendo um pouco mais marcante do que a própria personalidade que o filme devia ter. Sim. O filme devia ter um pouco mais de personalidade e que pudesse conversar de fato com o público, mas ele acaba só sendo um pouco repetitivo, um pouco mais do mesmo, muita mesmice, sabe? Mas isso pra mim também não tira o impacto que eu gosto muito, assim, da Millie Alcock. Eu acho que ela realmente consegue segurar a personagem em momentos ali, e o que mais me frustra realmente foi o potencial desperdiçado da cara, porque a personagem, a gente tá vendo ela no momento em que ela tá carregando um trauma gigantesco de ter perdido o planeta, perdido a família, perdeu tudo, basicamente. Então, eu acho que a gente podia ter se aprofundado um pouco mais nesse sentimento que ela tava ali, naquele, talvez uma espécie de depressão e um sentimento de deslocamento constante, mas isso não é de fato explorado dentro do filme. Eu acho que o filme perde muito tempo tentando buscar outra coisa, buscar o lobo, buscar a amiga dela, enfim, e ele deixa um pouco a desejar nesse sentido. Assim, só pra falar, eu gostei do filme, mas eu tenho muitas coisas que não me pegou. E eu queria também saber o que vocês acham, porque assim, a gente tem que lembrar que essa nova fase da DC tá passando muito pela mão do James Gunn, e algumas pessoas olhando e assistindo esse filme falaram que Supergirl é uma espécie de sub-Guardiões da Galáxia, assim, como se fosse de alguma forma o Greg Gillespie, ele tentou emular
demais a fórmula do Gunn, com essa ideia de, né, alienígenas e tal, um certo humor sarcástico e tal, trilha sonora pop, né, também e tal, mas ele não conseguiu dar o mesmo ritmo, então o filme ficou meio virou, né, esses sub-Guardiões, o sub-Star Wars, enfim. Vocês acham que tem um pouco disso, assim, que de alguma forma teve uma tentativa de emular o que foi Guardiões, assim, ou pelo menos, sei lá, colocar isso na fórmula ali pra ver se funcionava também? Meu único comentário é que se ele tentou, ele falhou muito, assim. Tipo, nada a ver. Tipo, nossa, Guardiões é muito legal e divertido. Tipo, não acho que de nenhuma, nem estética, nem de tipo de história, nem de humor, acho que pega desse jeito. Não sei se ele tentou, não, espero que não, porque senão falhou muito. Eu não sei, eu acho que tem ali um sentido ali pra mim, assim, de talvez tentar emular alguma emoção, algum humor, assim, porque o Guardiões da Galáxia, ele realmente, né, era um filme que se baseava bastante em humor e protagonistas problemáticos, né, personagens mais excêntricos, né, e tudo mais. E a questão também da aventura espacial e a trilha sonora que é marcante. E a trilha sonora é algo, assim, que já é muito atrelado ao James Gunn. Toda vez que ele faz um filme, parece que o pessoal já vem esperando que ele vai colocar alguma trilha sonora muito marcante, que tenha muito a ver com os personagens, e de fato ele conseguiu isso, né, com Guardiões da Galáxia, com o Superman. Mas aqui eu acho que, não dá. Eu acho que aqui, assim, faltou realmente, talvez, ele olhar a playlist dele e escolher umas músicas melhores. E não que as músicas estejam ruins, mas eu acho que pros momentos do filme não funcionaram, tá? Então, mas a questão com Guardiões da Galáxia, eu acho que Supergirl tenta, assim, muitas vezes emular algum humor, né, e também por conta desses personagens, né, tanto a Kara quanto a Ruth, né, e o Lobo são bem problemáticos nesse fato, mas não consegue, realmente, né, não se foi, que nem a Bruna falou, se tentou, não deu certo, assim. Pelo menos temos um ao outro. Sinceramente, eu diria que a gente deu sorte. Mas sorte quase que obrigatoriamente acaba. Cripto! O que eu posso fazer? Os bandoleiros estão levando o antídoto. Eu até acho, assim, que um dos charmes do filme era justamente o Krypto, assim, né? E aí você juntar, tipo, preocupação com o Krypto, junto com, sei lá, a menina que quer se vingar e tal, tipo, você começa a ter algumas coisas a mais ali, que meio que uma coisa acaba atrapalhando a outra, assim, sabe? Então, eu tinha tido a experiência antes de ter lido o Supergirl, Mulher da Manhã, antes de sair o filme do Superman no ano passado, né? Uhum. Então, eu sabia a importância do Krypto naquele quadrinho. E aí, quando teve o Krypto já no Superman, e quando o James Gunn falou dos filmes, ele já tinha sido anunciado que ia ter um filme da Supergirl. E como esse quadrinho fez muito, muito sucesso, eu imaginei que pudesse ser, eles estão mostrando o Krypto aqui, mas ele vai acabar se desdobrando pro filme da Supergirl, né? Uhum. O começo do quadrinho, assim, apesar de do quadrinho e o filme ter bastante diferença, eu lembrei muito, sabe aquele meme da pessoa que pede para copiar o trabalho da outra, daí a outra responde assim, a copia, mas não faz igual. E daí a pessoa faz um negócio bizarro, assim. Sim, sim. Eu falei, quando eu saí do cinema, assisti faz 3 dias. Aí eu, minha namorada, a gente gostou do filme, não é um filme ruim. Mas eu falei pra ela exatamente esse meme. Eu falei, nossa, parece aquele meme assim, porque é a estrutura do quadrinho, que é uma história muito boa, mas é bem simplesinho no filme, né? Mas até a importância do Krypto, né? Porque no quadrinho, ela resolve rápido, não resolve rápido, mas assim, a história do filme se passa em 3 dias. Nos quadrinhos, ela viaja com a Ruth, ela viaja acho que meses. E ela já tinha conseguido meio que salvar o Krypto. É mais a
aquela arco pra ajudar a Ruth a achar o Crane dos Montes Amarelos e fazer ela não se vingar. É uma lição de que a vingança nunca é plena, mata a alma e aí envenena, tá ligado? Entendi. Mas o que você falou realmente o Krypto, ele tem a sua importância, mas assim, ele é fofinho quando ele aparece bem e tal, mas ele, de frente ao filme de Superman, ele fica de lado, né? Ele é o mote, basicamente, do filme, assim, né? Ele é o agente, né, que movimenta ali o filme, assim, né? Assim, começa a partir dele que ela se envolve na história, mas eu acho assim, existe inclusive já notícias dizendo que o diretor, né, o Greg Gillespie, ele tem uma versão montada que ele montou, que tem 11 minutos mais longa, que tinha mais cenas do vilão, inclusive, do Crane, e era um outro ritmo, assim. Só que quando ele mostrou pro estúdio, o estúdio preferiu lançar um corte que a gente viu nos cinemas, porque eles entenderam que, depois de fazer uns testes ali com o público e tal, eles acharam que esse filme, do jeito que ele foi montado aí, ele tinha um ritmo um pouco mais acelerado e tal. Eu senti muito isso, assim, sabe? Algumas decisões muito rápidas que vão acontecendo ali e acontecem porque tem que acontecer, assim. Tipo, não tem muita justificativa e tal. Então, eu entendo que o filme quis colocar o pé dentro dessa canoa mais divertida e um pouco mais leve, assim, né? Mas tem muita coisa interessante ali que ficou realmente no ar, assim, né? Que a gente poderia talvez ter conseguido um pouco mais de profundidade, assim, e talvez a personagem, né, a Kara, tivesse um pouco mais de substância para entregar pra gente, né? Não, eu acho que até pelo que você falou antes, Rafa, né, também da atuação lá e tudo mais, de que, tipo assim, eu acho que não fica dúvida de que a Kara é uma personagem muito interessante. Muito, né? De que eu acho a Supergirl, mesmo a origem que eu já conhecia dela, né? Dela ter sido enviada pra meio que ajudar o Clark, eles tinham a mesma idade. Quer dizer, ela era bem mais velha do que ele, e aí acaba que ela fica presa na Phantom Zone, e quando ela chega na Terra, ele já é um adulto, né? Ou seja, ela não tem mais o propósito dela. Isso, ou seja, ela já é uma personagem meio sofrida, né, assim. E aí, a origem que se tem com o Man of Tomorrow bem interessante, acho que traz camadas a mais pra isso, de uma pessoa que teve um momento de sua vida naquele... Ela é uma alienígena mesmo, né? O Clark, ele só nasceu em Krypton, o resto ele teve toda uma criação cultural e questões de humana, né? Então, o conflito... Obviamente tem questões, mas não é tão grande sobre quem ele é ou qualquer coisa assim, porque ela teve que ver tudo, que perder as pessoas, que ter toda essa dor, e então não é tão fácil assim de tipo ser uma pessoa otimista e feliz e, né, e tudo bem, bora pra cima, né, eu vou salvar todo mundo. É bem diferente, eu acho isso bem interessante, assim, de que ela... A todo tempo ela tem um pouco esse questionamento de se ela é ou não uma boa pessoa, né? Se ela é ou não alguém que pode ser um símbolo para as pessoas. E muitas vezes ela também não quer essa responsabilidade. Tipo, gente, já tem meus próprios problemas também, né? Exato. Tô aqui vivendo horrores e fugindo disso. Então, ela é uma personagem muito interessante, que merecia mais recursos, né? Que merecia mais espaço para a própria história ser contada, né? De tipo, ela basicamente é ela inserida numa aventura mais... Acho que foi falado do vilão, tipo, pra mim acho que não teve nenhuma pretensão de tornar o vilão interessante. Era só tipo, tem um cara aqui do mal... tipo assim, tem gente que nasce em planetas que são de gente do mal, é isso. E esse cara é do mal. Acabou, tipo, não tem nem uma tentativa de uma justificativa. Ele só é mal e pronto, tá ligado? Eu até pensei assim, eu vi também a reportagem, né, do diretor falando que ele tinha, de fato, esse lado mais pro vilão, né? Ele tinha o objetivo de mostrar mais o vilão, né? E aí eu lembrei que ele fez também 2 filmes que são muito bons, assim, né? Que é o Cruella, que eu gosto,
gosto e o Eutônia, né? Sim. E assim, eu fico pensando que se ele tivesse tido um pouco mais de liberdade criativa, talvez, esse filme teria ido por outro lado, para outro aspecto, assim. Eu sinto que talvez, e aí isso sempre me deixa muito, isso sempre me deixa muito com raiva, assim, que é quando o estúdio quer mandar muito, o estúdio quer trazer muito uma visão comercializada, quando às vezes as obras, elas pedem um lado mais sensível, um lado mais, talvez até mais poético, assim, sabe? Que eu sinto que ele tem essa capacidade. Poxa, ele fez um filme, Eutônia, eu acho muito bom, de verdade, assim, A Garota Ideal também. Então, assim, eu acho que ele tinha essa capacidade, e eu acho que o problema não é o diretor, de fato, o problema mais pra mim é o roteiro do filme, e o como ele não consegue juntar tudo, assim, não consegue juntar o cara tá passando, não consegue juntar o que a garota tá passando, não consegue juntar o ritmo do filme. Então, parece, assim, que o filme, ele tem medo de desacelerar, tem medo que a gente pare um tempinho e tente entender o que ela tá passando, tente entender essa personagem, essa falta, esse emocional dela, que sempre tá transparecendo muito, né? A questão dela também tá sempre bebendo, sempre tentando ali, de alguma forma, se autoculpar de fato, assim. Então eu sinto que o filme, ele deixa a experiência muito dinâmica, assim. A gente não consegue ter um momento que esses personagens possam, de fato, respirar e existir. Isso me deixa muito assim, e é muita coisa de estúdio, de fato. Muito coisa de estúdio. E eu acho, inclusive, que essa esse é um dos problemas, realmente, essa falta de respiro que você comentou. Porque se a gente for parar pra pensar, veja, a gente tem o drama da cara sentindo essa solidão e o abandono, e tendo o Crypto como a sua âncora emocional ali. E a partir do momento que essa âncora ela sofre uma ameaça, né? Ela é movida a entrar nessa história, ir atrás de um cara e não sei o que e tal, pra pegar um antídoto e tudo mais. Então, até aí, essa base é interessante. Só que quando você começa a colocar assim, daí tem a Ruth que perdeu a família e ela quer se vingar do mesmo vilão que a cara tá indo atrás. Aí você tem o lobo que meio que aparece pelo puro fanservice, assim, nossa, que tá ali seguindo um cara... Só podia ficar feliz, deixa aí. Porque ele entra no filme pra pegar um cara que a gente não tem o menor... Assim, não sabe a menor, não sabe por que esse cara tá sendo, enfim, caçado pelo lobo e tudo mais, enfim, mas tá bom, aí tem o lobo lá, aí a gente tem o Crane, né, que é esse vilão, que além de ser o cara mau, ainda tem toda uma construção também de um outro planeta que eles vão lá pra roubar mulheres, num negócio tipo hiper pesado de abuso, sabe, que também não fica, sabe, não, meio que passa batido, assim, meio que é uma coisa que, tá bom, é isso que acontece e pronto, assim. Então, assim, vão se acumulando essa quantidade de coisas para se resolver, que eu acho que depois a maneira como as coisas são resolvidas acaba realmente meio que atropelando. E olha que a gente tá falando de um filme relativamente curto, né? Um filme de 1h40 aí de duração. Então, assim, pra filmes que a gente tem visto que tem 2 horas, 2h10 e tal, né? Eu acho que, de repente, poderia ter uma gordurinha aí pra tentar trazer um pouco mais de substância, de repente. É que é engraçado, assim, que a coisa das mulheres, né, que são compradas pra eles reproduzirem não sei o quê, pra uma coisa meio tipo assim, essas feministas vão gostar. Então. São maus. Porque realmente é isso. Em algum momento vão lá, salvam as meninas e tal, mas assim, não tem uma conversa com nenhuma delas, não tem um ponto. Nada, até que poderia ser uma forma da cara se envolver mais, né? Além da questão da Ruth, da questão do Crypto. Tipo, não, é só pra dizer que, novamente, vilões são maus. É isso aí. Não sei se foi a João Marina que falaram, mas lembra realmente a questão do Mad Max, né? Das noivas do Immortan Joe. Sim, né? Sim. Não, e a própria, assim, tipo, acontece isso e tem uma brincadeira no meio do filme, né? A Ruth, quando eles estão entrando nesse universo aí pra encontrar o cara e tal, a Ruth vira pra ela e fala, assim, numa conversa ali despretensiosa, ela fala assim, eu tenho um primo que é conhecido e tal como o Superman.
E daí ela fala, tá, e você é o que? A Superwoman? Daí ela fala, não, eu sou Supergirl. Aí a Ruth fala, por que ele é o Superman e você é girl? Tipo, sabe? Então, tipo, tem essas piadinhas que eu acho legal, acho válido, acho legal, tipo, quando o próprio filme questiona a sua própria existência, assim, sabe? É meio que uma metalinguagem que eu acho que funciona muito bem, mas aí que tá, né? Quando fica só nisso, aí começa a ficar complicado, assim, pra defender essas coisas. Né? Mas eu achei a parte, não de efeitos especiais, mas de design dos alienígenas muito feio. Mesmo aquele pequenininho lá que tem junto com o motorista do ônibus espacial. Sim. Não, mas é muito ruim, assim, tipo, parece que faltou dinheiro, sabe? Eu não sei se foi, talvez na minha mini crítica lá do Letterboxd, eu falei com a minha namorada também, tivessem feito animatrônicos, tipo os do Jim Henson, ia ficar mais legal, entendeu? Mas é uns bichinhos muito, assim, meio genérico. Eu fiquei bem decepcionado, sabe? Assim, tipo, de mal feito pra um filme com tanta grana. É uma galera meio prejudicada, né, esteticamente, assim. Exato. Eu queria só que eles tivessem um pouco mais de cor. Talvez se tivesse um pouco mais de cor, dava pra dar uma diferenciada ali. E também, né, tem esse rolê da cor, né? Porque o filme, ele é realmente, né, tem uma coloração horrível. E aí eu acho que realmente só pra trazer o ponto de que quando ela aparece, e aí quando ela aparece, né, como Supergirl, com a roupinha Supergirl, dá aquele contraste, né? Daí realmente o filme ganha outra tonalização. Mas eu acho que na parte dos alienígenas, se a gente tivesse um pouquinho mais de variação, assim, de coloração, talvez eu gostasse um pouco mais deles também. Não, e tem uma brincadeira ali, né, com luz, que eu acho que a gente percebe que o fotógrafo do filme tava tentando fazer, né? A brincadeira os dois sóis, né, lá, o verde, o amarelo, a própria... A primeiro contato que a gente vê ela tendo, né, com o sol amarelo e tal, você vê também, tipo, sabe, frisos do amarelo chegando, então tem algumas brincadeiras assim. Agora, realmente o filme como um todo, ele é bem mais escuro, assim, e a gente até pode atribuir a isso, né, como uma linguagem, então a gente tá trazendo porque é um momento de escuridão, de tristeza, de falta de cor e tudo mais e tal. Eu acho que assim, essa justificativa funciona dentro desse aspecto técnico, mas eu também acho que, tipo, mas a gente já tem ali algumas outras coisas que também induzem a isso, então... virou uma tendência, né? Uma tendência, Nossa, eu acho que uma das piores coisas, gente, pelo amor de Deus. Todo filme, série, se você assistir House of the Dragon, você tem que colocar o teu brilho no 230, assim, tipo, sabe? Ele tem 3 dias. Você não pode desistir de mim. Foi o Crane dos Montes Amarelos. Ele matou a minha família inocente. Só faz o que eu mandar. E não morre. Eu tô achando que isso não vai acabar bem pra vocês. Tem uma crítica que eu acho que talvez o Henrique possa dizer, porque assim, tem a base de fãs de Supergirl gosta muito daquela arte vibrante da HQ, que é feita por uma brasileira, né, que é a Bilkins Evely, né, que faz. E aí tem uma galera que tipo olha para aquilo e fala, cara, a HQ é linda, porque a arte é linda. E aí quando você pega isso, você tem na mão a HQ, e aí você vai ver o filme é escuro, com tons de marrom, terra, cinza, né, que aparece ali e tal, traz para um lado um pouco mais de ficção científica, só que é uma coisa mais ficção científica industrial, assim, dos anos 90, né, aqueles cenários meio que em construção, aquela coisa meio fechada e tal. E mesmo a comparação, que eu acho também muito boa com Mad Max, também tem isso, né? Porque o Mad Max em si, do George Miller, ele é famoso justamente pela cor vibrante, assim. E aqui a gente, se você parasse só pra falar os títulos, assim, Mad Max e Supergirl, qual dos dois filmes é o filme que tem cor vibrante? Eu acho que a maioria ia falar, deve ser Supergirl, né? Porque é filme de super-herói. Veio de uma HQ, né? Mas realmente, assim,
quadrinho, acho que é um dos quadrinhos mais bonitos que eu tenho, assim, na minha coleção, e todo mundo que tem, com certeza, deve estar no topo, mas ele é muito lindo, assim, a história do Supergirl Woman of Tomorrow, ela é do Tom King, que é um autor americano. Aí, o desenho é da Bilks Evely, que ela tem esse nome diferente, mas ela é brasileira. Ela é de Barueri, até aqui na Grande São Paulo. E a coloração do quadrinho é de outro brasileiro, que é o Matheus Lopes. E a Bilks e o Matheus são um casal, né? Então, é um trabalho em conjunto da arte de 2 brasileiros, né? Sim. E eles são muito gente boas, assim. Eu conheci eles na Comic Con Experience de 2024. Quando eu comprei, eu lembro que eu fiquei, assim, mais de 1 hora na fila e tal, mas valeu muito a pena. E são cores lindas, assim, aqueles quadrinhos que você pode pegar qualquer página e emoldurar na parede que vai chamar a atenção, né? Os cabelos da Supergirl, aquele cabelo enroladinho que ela faz, se você procurar, né, no Google Imagens, você vai ver, é igual o cabelo da própria Bilks, né? Enrolado curtinho, assim. Então, a base dele era muito bonita, mas a coloração do filme, que nem vocês estão falando, não é não é o que a gente vai lembrar, não tem nada assim, nossa, que cena linda, nossa, aquela cena me marcou. Eu não consigo dizer assim, visualmente, de nenhuma cena que tenha me marcado, assim. Eu agora tô vendo aqui, eu botei pra ver aqui no Google as fotos e realmente é muito lindo e muito colorido. Aí eu fico pensando, assim, eu entendo que existe essa tendência a quando mostrar uma personagem que tá em depressão, que tá numa situação mais vulnerável emocionalmente, de trazer pro lado das cores mais escuras, né? Só que também eu fico pensando que, por exemplo, aí tá, vai pro lado da animação, né? Mas o último, acho que foi o último, não lembro, o Homem-Aranha, a animação, né, do Homem-Aranha, do Miles Morales, tem muitas cenas em que mostra, por exemplo, a Gwen, que ela tá num momento de vulnerabilidade com o pai dela ali, né, e tá numa sensação ali de não sabe muito bem o que vai fazer, e o pai dela, lembra dessa cena, né, que o pai dela tá indo atrás dela, e ela não sabe o que vai fazer e tudo mais, e o filme é super colorido e consegue transmitir o sentimento de confusão, de emocional abalado com cor. E aí eu sinto que, tipo assim, existe uma tendência realmente muito grande de fazer filmes que não têm coloração pra demonstrar a emoção dos personagens, só que acaba tirando todo o impacto do filme, todo o impacto visual que o filme podia ter. E aí isso acontece aqui em Supergirl. Então, tipo, se eles tivessem pelo menos seguido um pouco dos quadrinhos, olha, seria pra mim outro filme, sabe? Não é como se a gente não tivesse colorimetria no cinema, né, gente? Você não tivesse o significado das cores, de que, sei lá, o roxo é tristeza, né? Tipo, você tem várias cores que comunicam, né? Que você não precisa ir pro preto, pro cinza, na real, né? A questão que é o 100, mas é que realmente... O azul, né? Que indica a tristeza, né? Sim, exatamente. Então, assim, você tem uma gama ali de cores para escolher, para poder fazer isso. Eu acho que, sinceramente, eu nem iria tão longe de, tipo, porque o filme, ele é dark, porque ela tá triste. Tipo, eu acho realmente que, como sendo um filme de estúdio, e essa é a tendência que todo mundo tá fazendo, então o filme os filmes são assim agora. Sim. Né? Tipo, eu acho que você tem que ter, né, tipo, fazendo um paralelo, né, com Superman, tem que ter alguém ali na ponta insistindo muito para que seja colorido. Pois né? é. Senão, realmente... E esse é mais um aspecto, né? Porque a gente não sabe o quanto que o estúdio meteu a mão nisso também, né? De mudar a cor e tal. Então, assim, quando sai... realmente assim, você tem que começar a lidar com o caos, né? Depois que o filme sai. Porque a gente tem essa questão que esse filme tá carregando com ele agora, né? Se você pegar lá o orçamento do filme, foi entre 170, 160 e 186 milhões de dólares. Mais 120 milhões de dólares de marketing. Então a gente tá falando de 300 milhões de dólares para esse filme. O filme estreia nos Estados Unidos e tem 38 milhões de dólares de arrecadação. É assim, horrorosa a arrecadação do filme. E no segundo final de semana, ele ainda teve mais uma queda de 77%, que foi uma das maiores quedas da história da DC, só supera Joker 2, né? O Coringa 2 lá que saiu. Então, assim... A gente vê que isso é um problema grave pro estúdio. E aí, quando você vai ver que,
pouco tempo depois sai a notícia de que, o diretor tinha uma versão dele. Tipo, já mostra que tem alguma coisa errada com esse projeto, né? Porque quando o filme começa a ter sucesso e tal, esse tipo de informação nem vaza. Isso nem chega na gente, né? Snyder Cut, etc. Exatamente. Exatamente. Eu fiquei, mas daí vão ficar, não, que nem o Esquadrão Suicida. Não, porque o diretor tinha uma versão bem melhor e a gente já viu no Snyder Cut que a versão do diretor não é tão diferencial assim. Parece uma desculpa, né? Sei lá. Parece, pois é. Então, né, eu assisti esse filme início do mês passado, porque eu fui assistir no escritório da Warner. Então tinha, mais, uns 5, 6 pessoas pra assistir o filme. Aí fui lá, assinou NDA, blá blá blá. E inclusive ele não tinha. Ele era inglês, não tinha legenda. Porque a legenda não estava pronta ainda. E aí era porque eu fiz isso porque na semana seguinte eu fui entrevistar o Jason Momoa sobre o filme. Ah, tá, legal. Enfim, então foi peculiar dessa forma de eu ter visto muito antes e de não poder falar, enfim, sobre isso. Mas uma coisa, trazendo só um pouquinho sobre a questão do lobo, é que, bom, eu fui assistir o filme e eu tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu achava que seria interessante perguntar. E também, enfim, e aí fui vendo o filme e aí, na verdade, nenhuma das perguntas que eu tinha imaginado fazer funcionavam. Porque ele não aparece muito no filme, né? Ele tem uma participação de luxo, assim. Tipo o que você imaginou perguntar, mano? É que eu achava que haveria uma dinâmica entre ele, a Ruth e a Supergirl, por exemplo. Sim. Uma dinâmica entre os três, ele se tornando talvez um trio improvável em algum momento. Tá. Então eu queria falar da relação dele com as atletas, da dinâmica, como é que foi criada a dinâmica. Só que, não tem isso. Aí eu pensei, o que eu pergunto, então? Assim, a gente não observa ele por uma longa jornada. Eu sei que é um personagem divertido, né? Assim, dá pra ver que ele tá se divertindo fazendo, que ele tá muito bem no papel. Mas, e aí, sabe? Não... Eu achei complicado. Achei que não faz sentido ele preso. Eles puseram ele preso só pra ele interagir com a Ruth e, ela soltar ele, eles... Porque, ele é mal poderoso, assim, e, que horas que prenderam ele, nem faz sentido. Eles prendem uma hora, mas eu acho que ele meio que usa, beleza, agora eu já tô no covil deles, uma hora eu vou sair e vou matar quem eu preciso matar. Acho que foi bem isso mesmo. Aproveitar também pra dar uma descansada, enfim. É isso, assim, aí eu fiz entrevista ao Jason Momoa, muito simpático, eu tive 4 minutos, o que foi bem rápido, né? Mas realmente eu não consegui. Acho que eu fiz as perguntas que deu dentro das possibilidades, assim, do que era um sonho pra ele interpretar o personagem, né? Então, como foi isso? Como que ele imaginava as aventuras do Lobo no futuro? Foi um negócio muito... Ele é um consumidor de obras do Lobo, assim, mano? Sim, era meio que o personagem favorito dele. Ah, entendi. E aí, fisicamente eles se parecem muito, né? Também, aí eu acho que quando saiu, alguma coisa, eu dei uma pesquisada antes, né? Mas quando saiu, acho que ia ter Supergirl, que o Lobo ia estar, ele manda uma mensagem pro James Gunn. Beleza, né? Sou o Lobo, né? Ele meio que se colocou no filme e era um personagem que ele queria muito fazer, sabe? Então, o que ele espera que, né? Ver ele com o Superman, né? É sabido que nesse filme de Supergirl, o Lobo já conhece o Superman, já tiveram alguma coisa de batalha, alguma coisa assim. Então, realmente, pra ele era, um grande personagem que ele queria, né, interpretar. Achei legal isso, né? Um fã, ele tinha, quadrinhos, colecionava na adolescência e tal. Achei bacana isso, essa empolgação dele. Dá pra ver que ele tá se divertindo muito fazendo. Mas realmente é mais uma participação legal, né? Realmente não é um personagem que faz muita parte. Ele gastou alguns dias da vida dele gravando e foi isso. E deve ter ganhado milhões. Algumas casas de efeitos. Ele falou também que, na verdade, o mais surpreendente foi o tempo que ele gastou pra virar o personagem, né? Tanto, ele nunca tinha usado esse nível de maquiagem, tudo, tal. Isso era bem trabalhoso, assim. Pois é. No quadrinho, Rick, no Supergirl Mulher do Amanhã,
Tem o lobo também? Não tem. Não tem. Eles encaixaram pra ele aparecer mesmo. Tem boatos que originalmente ele apareceria. Tipo, na ideia original ele ia aparecer e acabou não aparecendo. Entendi. Eu vi isso também. Eu vi isso, mas eu também, sei lá, não sei. Eu acho muito exagerado, assim, no filme a participação dele. Eu acho que realmente é muito fanservice e não agrega nada pra história. Ao meu ver, assim, eu acho que realmente não agrega nada pra história. Não, sei lá, ele aparece muito ali como, às vezes, até uma forma de... A última cena, né, em que ele praticamente salva ela, né? Então, eu não sinto que agrega a participação dele. Eu sinto que ele, quando ele aparece, ele até rouba um pouco da atenção que deveria ser mais da cara. Então, pra mim, não funciona muito bem. Até porque eu acho que também Jason Momoa faz sempre a mesma coisa e isso me deixa um pouco de revirar os olhos, assim. Talvez naquela hora que ela tá naquele planeta que tem o sol verde também, que a cara perde os poderes e fica passando mal, daí a Ruth tivesse encontrado o lobo e pedido ajuda nesse momento, faria um pouco mais de sentido, assim, né? Não sei. Eu acho legal porque eu dei risada, assim, eu fiquei feliz por eu estar feliz, porque o Channing Tatum, que tinha o sonho da vida dele ser o Gambit nos X-Men, e ele aparece como Gambit no Deadpool e Wolverine. É tosco, mas pô, o cara sempre quis fazer o personagem, teve altos perrengues e não conseguiu. Que bom que deu certo. E eu, tipo, nunca engoli o Jason Momoa fazendo um Aquaman, assim. Então eu falei, não, tudo bem, encaixa perfeitamente o personagem. Só não encaixa o personagem na história do filme, mas beleza. Eu acho que não acho que atrapalha, mas também eu acrescento. Eu acho que só, sei lá, tem algumas. Ele tem uma fala dele que eu achei interessante, assim, apenas, enfim, que quando ele tá na prisão lá, junto com a Ruth e tal, e ela fala de que quer se vingar, e ele claramente não se importa, né? Ele, tipo, é um matador de aluguel e é isso aí. E aí ele fala que ele não mata, ele mata por dinheiro, né? E ele fala, então qual foi o motivo deles terem matado sua família? E aí ela fala, não teve motivo, foi esporte. Foi por esporte, foi por vontade, alguma coisa assim. Ele falou, então isso é motivo. Tipo, discutir, enfim, é muito rápido, né? Mas um pouco discutindo, tipo, a origem de toda a questão de, tipo, de assassinos, assim, tipo, é um motivo você matar por esporte. Para! Já tô com dor de cabeça. Vingança não vai fazer a dor passar. Cara, então, isso é uma coisa que eu queria elogiar nesse filme. O filme tem algumas linhas de diálogo, assim, que eu acho muito boas, assim. Sabe, tem algumas frases e tal. Tipo, quando a cara tá conversando com a Ruth e ela tem um momento lá que ela fala, né, assim, que o Superman vê o bem em todos e eu vejo a verdade, assim. E eu acho que isso define a filosofia do filme, né? A ideia de que o trauma acaba roubando justamente essa inocência, né? E aí ela obriga a pessoa a ver essas complexidades morais, né? E tal. Então, aquele que é um símbolo de esperança que o Superman usa e tal, assim, ela enxerga muito mais como um símbolo de verdade, assim. E é uma abordagem interessante para esse heroísmo, sabe? Fazendo essa sugestão de que ser bom é diferente de ser ingênuo. Então não é que ela ache que o Clark é ingênuo, só que ele é um cara que ele prefere ver o lado bom das coisas porque ele não teve um trauma tão pesado quanto o dela, assim. E o filme tenta mostrar justamente isso, que a cara, ela é uma heroína legítima justamente porque ela carrega esse peso emocional que o primo nunca teve que enfrentar, entendeu? E eu acho isso muito bom. E aí entra também dentro da interpretação, né? Que pra mim o trabalho justamente da Millie Alcock é o melhor, assim, é o ponto alto do filme. Pra mim é a interpretação dela, assim, sabe? Como ela entrega essa cara, assim, pra gente, sabe? Porque é isso, até como a gente falou, a gente consegue ver que há potencial na personagem, sabe? E talvez esse seja justamente o resultado
desse trabalho que a Millie entregou pra gente, entendeu? Eu gosto bastante das cenas entre Supergirl e Superman nesse filme. Eu acho que, pra mim, é um dos momentos que o filme mais funciona, a parte que os dois aparecem juntos e conversando, assim, realmente sobre essa relação deles, assim, como eles de fato veem de forma diferente, tanto bem quanto também de onde eles vieram, né? E eu acho que uma das diferenças maiores, assim, entre os dois é justamente a forma como eles enxergam, né, o planeta e como isso foi se criando dentro deles, né? Porque o Superman, ele foi enviado pra Terra quando ele era bebê, então ele não lembra do planeta natal, ele não lembra da família dele, e ele foi criado de fato como um humano, né? Então, a identidade toda dele é construída a partir desse aspecto. Já a Supergirl, ela tem as memórias de Krypton, ela tem as lembranças, tem os traumas, então ela sabe o que ela perdeu. E isso é muito mais doloroso para ela. A dor dela é muito diferente da dor dele. Então, eu acho que nesse aspecto, para mim, que o filme até podia ter trabalhado mais, né? Eu acho que realmente, eu sinto muita falta desse peso emocional mais forte dentro do filme. Porque, tudo bem, o Superman vai representar ali a esperança, né? O pertencimento. Já ela não, assim, pra mim a palavra que mais define ela nesse momento é deslocamento. Ela não consegue se conectar da mesma forma que ele se conectou com a Terra, porque ela tem noção do que ela perdeu. O filme ele vai sugerindo essas diferenças, assim, mas ele não aprofunda tanto quanto ele deveria ter aprofundado. E eu acho que devia ter, talvez, né, encarado um pouco mais isso e mostrado um pouco mais desse peso emocional que ela tem muito maior do que o Clark. Eu sinto que é um filme que, enfim, porque a história é pra ser dela e não tem a questão, né, de ser contada meio fora de ordem, e aí você vê os momentos com Clark, mas não é ela na Terra, né, meio que preparando o terreno para que o próximo filme, né, seja os dois, enfim, coisas assim, né, tipo, questões logísticas, mas de fato eu concordo muito com você, Júlia. Eu realmente gostei muito desses momentos. Eu acho que dá até me deu um quentinho no coração, assim, tipo, tanto de um lado de, ai, que fofura, de um lado meio, assim, triste, né? Tipo, ele, quando ela chega, né, ele fala assim, ó, essa aqui, eu prometo que essa aqui, a fortaleza aqui não é a nossa casa, mas você vai aprender a amar a terra, assim como eu aprendi, né, assim, então ele tem uma expectativa de, tipo, ele nunca conheceu ninguém da família dele, né, então ele tá ali com a expectativa de alguém pra ser a família dele também, que entenda as mesmas questões, passe pelo que ele passa, né, a questão dos poderes e tudo, e até também de dividir a responsabilidade, né, Exato. Mas ele não entende ela de fato, né, as questões dela, por mais que ele tenha boas intenções. E aí, isso é bem também triste, né? Tipo... Sim. Os dois, enfim, pessoas que o planeta não existe mais, né? Tipo, é bem complicado, assim. E com certeza, gente, eu posso falar disso pra sempre. E se o filme fosse focado nisso, nossa... Não ia falar. Assim, tem uma coisa que, lógico, né? O filme tá aí, a gente tá analisando a obra como ela foi feita e como ela foi entregue pro público, né? Mas eu acho que tem umas coisas assim que, por exemplo, como o Henrique falou, né? Nos quadrinhos, ela resolve meio que rápido essa questão com o Krypto e daí depois ela passa meses junto com a Ruth ali pra tentar resolver essa outra questão. Eu acho que essa seria uma ótima solução, sabe? Assim, tipo, na metade do filme resolver o Krypto e aí ela ir construindo também essa questão com a Ruth, porque a Ruth é quem vai trazer pra ela essa conexão emocional com outras pessoas que ela não estava dando, né? Então ela meio que fica... A Ruth traz isso pra ela. A Ruth traz essa questão de ter a perda da família de uma forma muito fresca, né? Tipo, aconteceu com ela agora. E aí a Kara tá ali meio que pra ter que agir como uma pessoa experiente no assunto, tentar aconselhar ela, porque é uma menina muito nova e tudo mais, mas tipo, tentar resolver esse negócio do Krypto, eu acho que seria ótimo, porque tem um momento do filme que a gente até perde esse senso de urgência, assim, né? Tem um determinado momento ali que elas estão sentadas, estão conversando, não sei o quê, aí fica aquela coisa...
tá, ela tem que pegar o antídoto, mas a menina lá tá querendo se vingar, ela quer proteger a menina também e tal, sabe? Fica uma coisa bem fraca nesse sentido, assim, né? Então, eu acho que talvez esses contornos, assim, e essa outra coisa, tipo, pô, a relação dela com o Clark, né, ser um pouquinho mais desenvolvida. Bom, pra isso, né, gente, teríamos que cortar o lobo do filme. Eu acho que se a gente tivesse lá, a gente ia falar isso pro roteirista. Viu? Tira o lobo, vai, tira. A gente faz outra coisa depois com ele. Bota ele no pós-crédito lá e o pessoal já vai pirar com isso, sabe assim? De fato. É que isso, eu não acho que atrapalha, mas também não acrescenta, ou seja... Não acrescenta, pois então é. Não precisa. No cinema, né, a gente tem aquela coisinha de que tudo tem que ter um ponto e tal. Ele existe pra no fim salvar a cara no momento lá, mas você nada impede você de mudar a cena, né? Aí você salvar ela. Mas aí que tá, porque daí tem uma coisa que eu queria saber de vocês, que vocês acham disso? Porque, veja só, durante o filme todo, a gente tem uma cara que, por mais que ela esteja ali conversando com a Ruth e tal, ela não mata os seus inimigos, assim, ela sempre, sabe, até tem um momento lá numa dessas batalhas, assim, que a câmera tá girando ao redor dela, ela pega uma faca, pega uma espada na mão, ela gira a espada, pega na lâmina e arremessa num cara e acerta com um cabo na cabeça do cara, entendeu? O cara cai lá, então ela não joga a espada pra fincar na cabeça do cara, nem nada disso. Então ela tem uma certa ética ali. E tem uma discussão justamente que é a alteração do desfecho, né? Porque na HQ Mulher do Amanhã é um dos pontos assim que tem mais debate, porque nos quadrinhos o ato da cara ela não permite a vingança da Ruth e elas mandam o vilão para a Zona Fantasma em vez de matar ele. E ali mora justamente o coração moral da história, né? Que é ensinar que essa dor ela não precisa se transformar em violência e tudo mais e tal. E no filme, a cara, ela mesma executa o vilão, né? E isso é uma mudança enorme, assim, né? De plot, assim, porque a gente vê ela assassinando o cara ali. Inclusive o lobo tá de longe assistindo e achando legal aquilo, né? Ele mostra concordância com aquilo. Então tem uma inversão completa do argumento filosófico em relação à obra original, assim. É lógico que a gente está falando de uma adaptação, né? Que tem liberdade artística e tudo mais, mas quando você faz essa alteração, né, no núcleo ético de uma história, você precisa justificar muito bem ela para que, assim, além dos fãs que assistem, a gente que está assistindo entenda essa ética ali. Porque para mim, assistindo ali, me soou estranho, sabe? Ver ela matando ele daquele jeito, de uma maneira tão fria, assim. Eu fiquei com uma dúvida. Lembra quando a Ruth aparece, um alien rouba a espada dela e sobe num bicho? E aí ela derruba. E aí a cara... Ela não mata esse cara que roubou a espada da Ruth? Ou ela só desmaia ele? Não, só desmaia. Porque assim, inclusive a gente ouve ele depois no filme meio gemendo enquanto elas estão conversando e tal. Eu não tinha tido essa impressão de que ela não matava ninguém. Até porque, se eu não me engano, o jeito que ela fala pra Ruth, olha, não mate e tal, senão isso vai te perseguir, eu senti que eram palavras de alguém que já tinha matado antes, entendeu? Parece, exato. Talvez eu tenha que reassistir Mas assim, parece que ela dá umas porradas bem poderosas nos vilões, mas eu também não sei o quanto eles aguentam na força de alienígena deles, né? Mas eu não tive essa impressão, não, de que ela nunca tinha matado. Você tá fazendo uma colocação interessante. Assim, eu não me surpreendi tanto, assim, por ela matar. Até porque eu meio que entendi que ela é esse contraponto, né? Ou um pouco, talvez, diferente, né? Do Superman, né? Então, se ela é diferente, então ela vai ter algumas coisas que vão além, né? Ela vai ser menos, né? Vamos falar, menos moral, assim, né?
Então, pra mim isso não foi muito uma surpresa, mas eu acho que talvez o problema é que o filme, ele não constrói muito bem isso, assim. Parece que é pra ser um plot twist no final, mas que fica meio, realmente, como o Rafa falou, meio deslocado, meio estranho, assim. Também, né, o filme não tá muito, sei lá, parece que não quer conversar, não quer discutir sobre a questão dela tirar uma vida, né, que, assim, ela, beleza, matou o cara, bola pra frente, vamos pra próxima, sabe? Eu senti falta, assim, também de ter um pouco mais, de novo, desse lado, mais, assim, de discutir as ações, discutir o que tá acontecendo, assim, não só a ação por ação, assim, vamos só agir e é isso, né, próxima cena, vamos lá. Então, eu acho que não é porque talvez ela goste de matar ou porque ela é uma anti-heroína. Eu acho que acontece dentro de um contexto ali, né, até de conflito, né, por conta do cachorro e tudo mais. Mas o problema pra mim não é ela matar. O problema é que o filme realmente não me explora muito o impacto emocional dessas decisões dela. Eu não tenho casa sem você, amigão. Não é aquela perua do boteco? Engraçado. Eu te chamei da mesma coisa. Tuxê. Cara, se tivesse uma cena, tipo, ela mata, vira de costas, sai andando em direção ao pôr do sol, cena linda e tal. Ela chega naquele caos que foi criado ali, né, com aquele monte de luta que ela teve ali com o pessoal e tal. E ela dá uma palavra pra menina, sabe? Tipo, sei lá, ela nem precisa falar sobre isso, mas a menina dá a entender que ela executou o cara, tipo, ela fez isso por ela, assim. Você já ganha mais uma camada, né, de empatia da cara com a Ruth. E poderia também mostrar ela chegando lá e, sabe, chegando para aquelas meninas todas que estavam lá e falando, galera, vamos lá, eu vou levar vocês para casa e não sei o que e tal. Aí você fala, pô, pelo menos ela, né, ela também estava muito preocupada com essas meninas. Não, ela vira de costas, corta, e aí de repente a mulher já tá puxando na seringa lá o antídoto e pronto. Aí você fica, cara, como assim? Pelo direito dos animais, né? Sim, uma pergunta sincera. Não era só levar ele, o Krypto pro sol amarelo? Eu pensei nisso também, Eu acho que não, né? Tipo, não, porque tem um momento que a não. veterinária fala assim, ó, esse negócio que ele tá... A veterinária. Ela fala assim, ó, esse negócio que ele tá, ele é meio degenerativo, assim. Se você viajar com ele piora. Então ele meio que não pode sair daqui, porque ele não pode... sabe, ele tem que ficar em repouso e tal. E daí ela meio que fala, bom, então tá bom, então ele vai ficar aqui, quanto tempo eu tenho? Tem, sei lá, 3 dias. Então beleza, daí ela coloca lá no cronômetro do iPhone dela lá e vai. E nunca mais ela vê esse cronômetro, né? Não lembro dela ter visto de novo depois. Olha, sim, ela olha várias vezes. Ela olha algumas vezes. Várias vezes, talvez não, mas umas 2, 3 vezes. Ela olha. Aparece também, né, o pai dando pra ela o cronômetro e tal. Eu fiquei pensando assim, na verdade, é isso, eu acho que eu também sou uma pessoa que projeta bastante quando eu assisto e tal. Mas pra mim, essa questão da morte foi isso. Um pouco esse ponto do Henrique, eu não diria necessariamente que ela é uma pessoa que não mata. Tipo, acho que é um pouco daquela coisa, mano, tamo ali tretando, às vezes você vai cair, vai morrer, é isso aí, né? Não que ela tá indo queimar e assassinar. Que ADD. Exatamente, ela só tá ali dando os tocos. Se a pessoa não aguentar, já é uma questão dela, né? Mas é isso. O que aconteceu com a Maria de Fátima, né? Eu acho que é isso. Ela não tá necessariamente se portando muito nesse ponto. Tipo, a pessoa tá me atacando, então vou ali, se me atacar, vou atacar. E aí, dependendo, a pessoa às vezes morre. Mas não que ela seja, sei lá, assassina, né? Enfim. Mas aí, nesse caso, pra mim, era muito isso. Ela falou muito na cabeça da Ruth, tipo, não, cara, vingança não é boa, não vai trazer eles de volta, você vai ficar com isso, vai ficar com aquele peso, vai te mudar como pessoa. Beleza. Aí, tipo, então, não mata. E ela fica, aí ela mata.
Aí pra mim foi o que eu entendi mesmo, o que eu senti foi disso, de que, tipo assim, ela entendia que aquele cara tinha que morrer, porque senão os esquemas iam continuar, coisas meio assim, né? Ou até meio que ela se vingou pela Ruth, tipo assim, eu já fui corrompida. Exato. Tipo, não tem volta pra mim. E também, tipo, eu prefiro que eu mate esse cara do que ela faça isso. Do que ela ter que carregar isso com ela, tá ligado? Então, e pra mim, foi como eu li e eu achei muito da hora, assim, né? Uma vez também não sabia do material original e tal, assim, eu achei da hora. Eu falei, pô, é isso aí, entendeu? Sim. Porque é a questão, né, sempre da dicotomia que a gente vai ter dela com o super-homem, entendeu? Sim. O super-homem é tudo certinho, tudo não sei o que, ela, mano, sabe, tipo, um pouco de entender de que a vida não é necessariamente assim, as pessoas têm que morrer assim, né, do ponto de vista dela. Né? Você sabe que enquanto você tava falando, eu lembrei da cena em que ela tá lá dentro daquele ônibus, e aí tem o assalto e tal, né, e ela finalmente tem um primeiro contato com o sol amarelo, né. Quando ela recupera, né, os poderes dela e tudo mais, cara, eu acho a cena tão legal, tipo, dela aparecendo, dela tirando todos aqueles bichinhos de cima do ônibus ali e tal, né? Dela fugindo da nave, a nave atirando nela, depois a nave atira e ela com o raio laser ali e tal. Eu acho aquela cena tão maravilhosa e ela se movendo rápido e tal. E daí, eu não sei se vocês têm isso, mas eu já tô tão cansado dessa mudança de poderes ao longo do filme, sabe? Tipo, quando ela recupera o poder dela, você vê que ela é super poderosa. Tipo, ela voa, ela, sabe, ela é muito, muito poderosa. E aí tem momentos no filme que você fala assim, cara, cadê todo aquele poder? Ela trocando soco com um soldadinho, sabe? Cara, cadê? Por que ela não cata ele e leva lá pra cima e pronto, assim, sabe? Assim, por que ela não se move rapidamente ali e pega 3, 4 e pronto? Assim, cara, eu acho isso, assim, isso é um troço que toda vez que eu assisto filme de super-herói tem um momento que eu fico muito frustrado com isso. Teve algum podcast esses tempos que você falou a mesma coisa, não sei se era do Thor. Quando é aquele superpoder estava indignado mesmo, assim. Porque eu acho... Falando, me veio o flashback de você reclamando outra vez, assim. Porque eu acho muito isso, assim, tipo, se assim é um personagem que é ultra poderoso, ou você, durante o filme e tal, você vai escalonando esse poder, sabe? E aí você vai percebendo que, pô, ele descobriu um novo poder, pô, esse cara tá ficando cada vez mais poderoso. Ou você mantém ele poderoso, só que daí ele precisa enfrentar um inimigo que seja super poderoso também. Uma escala maior de inimigo, né? Exatamente. Então, tipo, né, você precisa ter isso. O que eu gosto, por exemplo, no Superman, é que ele tem um inimigo que é um intelectual, né? Então, é difícil ele estar enfrentando um cara que é super inteligente e tal, né? Que tá manipulando ele ali e tal. Então, isso eu acho interessante. Agora, aqui... Principalmente nessa cena em que elas estão naquele planeta, né, onde as mulheres são sequestradas e tudo mais, sabe, tem uma hora ali que ela tá meio envenenada e tal, e aí ela começa a lutar com aqueles caras que, tudo bem, eu entendo, ela tava envenenada, ela tava com os sentidos meio, né, atrapalhados ali e tal, mas cara, depois tem cenas lindas assim que ela surge no ar, parada no ar, e de repente ela trocando soquinho com um cara qualquer lá no meio. Mas fala, cara, você tava voando agora há pouco, filha. Faz um negócio diferente aí. Mas é aquilo, né? Tipo, gente, chega! Acaba que eu tô super-heróis, não aguento mais. É muito conveniência de roteiro, né? Não dá pra tirar disso, assim. Eu acho que quando cabe é fraco, quando não cabe é forte. E é bem assim, como... É realmente pra encaixar no que os autoristas estão escrevendo do filme, sabe? Isso me deixa muito... Também me deixa muito irritada, assim. Uma coisa também que eu fiquei pensando no filme, até... Se puderem me elucidar, assim... Porque eu não entendi se todo mundo, assim, sabia que ela era
kryptoniana. Porque como os caras sabiam que ela tinha a questão do poder dela sumir com o sol verde, assim, todo mundo sabia? Porque não acho que todo mundo no universo sabe, né? Porque eu acho... o roteirista aqui... Eu não vi no filme minha explicação também. Não tem. Eu só assumi de que, tipo, ela... Existe um nome aí no universo, né? Dessa galera. Tipo, meio que você sabe, era uma raça muito poderosa, né? Tipo, acho que o Superman também teve impacto de que já deve ter ido, né? Alienígenas pra lá, pra Terra e tudo mais. Então, acho que além dela mesma, né? Ela, imundo com o sol lá amarelo e, sei lá, tretando com as pessoas, bêbada, não sei. Acho que já tem uma famazinha. E aí talvez ele tenha os contatos. Eu não sei, eu só simplesmente assumi que sabiam da existência de alguma forma já. O Crane tem um momento que o Crane, ele fala, quando ele captura a Ruth, ele fala pra ela, né? Ela fala, ela é kryptoniana, eu sei que ela vai ter dificuldade, né? De ficar aqui nesse planeta, porque o sol verde, não sei o quê. Aí tem um momento que ele atira nela também, na cara, né? E aí ele fala, esse negócio aqui é um protótipo de uma arma que eu tô usando em você, e ele tem, né? Moléculas ali e tal, enfim, kryptonianas que vai te enfraquecer e tudo mais. Então, assim, o Crane a gente sabe que ele sabe. Agora, como que ele sabe, a gente não sabe. Talvez os kryptonianos sejam os únicos que voem, sei lá, no sol amarelo, né? Pois é. Só que, assim, pelo que a gente vê nos filmes, né, tanto dela quanto no Superman, não tinham os kryptonianos espalhados pelo universo. Eles moravam lá em Krypton. E eles viviam como, sei lá, a gente no nosso mundo. Porque lá o sol era diferente, então eles não tinham poderes. Então, assim, o último kryptoniano lá e que ganha poderes é o Superman, depois a Supergirl, né? Então não tem, assim, muito paradigma pra ele falar, não, é porque eu sei que todos os kryptonianos têm... Não, assim, pra mim é inconsistência no roteiro, pra mim é tipo, porque o roteirista quis. Esse universo é o segundo filme nos cinemas desse novo universo compartilhado aí da DC, né? O James Gunn, ele tá fazendo de um jeito que os super-heróis já existem na Terra há um bom tempo e tal, e já tem um monte de alienígenas, já tem lanternas verdes, e agora nesse filme a gente conheceu mais um monte de alienígena. Então, a minha impressão é que a gente, como espectador, tá pegando um mundo, você pegou o carro, entrou no carro andando, sabe? Sim, sim. Eu não sei o quão bom isso tá sendo, assim. Porque 20 anos atrás, quase 18 anos atrás, em 2008, quando a Marvel começou tudo com a Homem de Ferro, foi uma construção, né, tijolinho por tijolinho, a gente conseguiu acompanhar. Quando a gente pega, assim, muito avançado, um mundo meio que novo, se isso acaba não atrapalhando, porque a gente fala assim, até quando a gente, como espectador, já tinha que saber disso ou não, entendeu? É isso que eu me deixo em dúvida. Eu acho que sim, tudo bem eles criarem esse universo e a gente pegar o bonde andando, mas eu realmente sinto falta de ter um pouco mais de explicação, assim, é que assim, às vezes a arte às vezes tem que fazer sentido, sabe? O filme tem que fazer sentido. Eu sei que a vida real não precisa fazer, mas eu acho que o filme tem que fazer um pouquinho de sentido ali, sabe? Dar uma coisinha assim pra gente, beleza, sabe? Senão parece que é muito realmente tudo tirado do nada, assim, isso me preocupa um pouco, assim. Mas é isso, assim, eu sinto que realmente esse filme, ele já nos coloca realmente da metade da personagem, como vocês falaram, mas eu queria um pouquinho mais, assim, só um tantinho, assim, de explicação. Eu também acho que às vezes precisa, né? Mas pra não suar muito, assim, também, nossa, a gente quer uma enciclopédia, eu quero explicação e tal. Não, eu acho que é só isso, assim, às vezes o que a gente pede é um pouco mais de profundidade pra que a gente possa, né, comprar e se conectar com a história. E talvez esse seja um dos problemas, por isso que o filme também não tá se conectando muito com o público, né? E fica essa reflexão, né? Até onde que esses filmes de super-herói, eles conseguem chegar e tudo mais, e como eles conseguem se conectar com as pessoas, sendo que a gente vê que eles estão passando por uma nova fase, existe uma saturação, né, do público para esses filmes, mas a gente
ver coisas boas, né? Ainda assim a gente consegue ver coisas boas. Millie Alcock, eu acho que é uma delas que a gente viu. Tem uma nova onda, né, de diretores também que estão surgindo, que podem abraçar esses projetos e trazer uma visão diferente, mas para isso também o estúdio precisa comprar um pouco mais o que os diretores trazem, né? Então, enfim, vamos seguir e continuar olhando aí para ver que mais que vem de filmes de super-herói. Só queria trazer um ponto um pouquinho sobre essa questão. Enfim, é isso, é um mercado que é saturado de fato, né, o dos super-heróis. Também tem o fato de que os filmes hoje em dia não fazem os números que faziam antes da pandemia, independente de ser super-herói ou não. Antes a gente estava chegando num patamar de ter vários filmes por ano que passavam 1 bilhão. Agora é 1, 2 por ano. Sei que esse ano a gente teve Michael Jackson, que fez muito sucesso, né? Já temos um certo sucesso já nesse primeiro semestre. Mas, no geral, exige essa dificuldade maior, né? A pessoa, vou ver na HBO Max depois, né? As pessoas estão preferindo muitas vezes esperar para assistir do que ir ao cinema. E eu acho que vale até pontuar que o Superman não fez uma grana muito boa, assim. Tipo, se pagou, mas também ele fez, eu tô vendo aqui, 618 milhões de dólares. Né? Então, tipo, considerando que provavelmente o orçamento também foi de 300 milhões de dólares e que o exibidor pega 50% do valor, então também se pagou e ganhou uns trocados, né? Enfim, a DC perdeu muito tempo não fazendo filmes, enfim, interessantes, bons, que traziam, não sei nem se bom é a medição correta, né? Mas sem realmente cativar o público. E aí, tipo, a Marvel tá sofrendo. Imagina a DC. Pois assim, Vale mesmo a pena, galera? Tipo, investir nisso em vez de investir em outras coisas? Pra mim é a mesma coisa do He-Man. Pô, é um filme legal, é um filme carismático. Mas assim, você teve milhões de anos pra fazer o filme de He-Man. Você vai fazer agora, que tá todo mundo saturado, que ninguém aguenta mais. Aí depois fracassa e não sabe por quê. Todo detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para você ouvinte aí, para você fazer coisas diferentes, né, durante a semana. Má, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe, Má? Então, eu tava lembrando que ano passado eu trouxe uma novela. Foi Guerreiros do Sol. E aí, dessa vez, esse ano, eu trago outra novela. Gente, eu estou muito noveleira. E aí é uma novela de 2018, disponível no Globoplay, chamada Orgulho e Paixão, que foi uma novela das 6, que é inspirada livremente em obras de Jane Austen. Gente, é muito interessante, assim, acho que pra quem gosta de novela, pra quem gosta de Jane Austen, pra quem gosta de histórias, assim, como que eles pegam, então, 5 ou 6 livros da Jane Austen, adaptando eles para um Brasil aí dos anos 20, interior de São Paulo, e aí os personagens têm nomes adaptados, Elizabeth vira Elisabetta, o Charles Bigley vira Camilo Bittencourt, tipo, não, é sensacional, eles vão adaptando os nomes, a família Bennet é Benedito, eles vão adaptando, e aí os personagens, por exemplo, as irmãs Bennet, né, que são 5 irmãs, eles meio que transformam 2 dessas irmãs em personagens de outro livro, né, de Razão e Acessibilidade e de Notre Dame Abbey. E aí a melhor amiga da Elisabetta é a Emma, né, do livro Emma. Tipo, é muito interessante, todo mundo nessa mesma cidade, nesse mesmo universo. E, pô, fazendo novelas como só o brasileiro consegue fazer, meio de tipo assim, cara, eles conseguem adaptar Jane Austen, mas Jane Austen conseguiria fazer a Lídia com ciúme colocando pó de mico no pretendente, e aí isso dá a família toda tendo que tomar banho porque todo mundo tá se coçando horror. Eu acho que não. Entendeu? E aí é isso, é muito boa. Não terminei ainda de assistir, mas tá sendo muito divertido. Que legal. Eu acho que esse mundo das adaptações, eu achei muito ousado também, pegar, né, livros que se passam ali no século XVIII, enfim,
e aí você vai adaptar pro Brasil, uma realidade totalmente diferente, e fazer isso durar por, sei lá, 180 capítulos, né? Quando são histórias que se passam muito mais rápido. Então, nossa, é muito divertido, assim. E aí o autor da novela é o Marco Bernstein, que é um dos roteiristas de Central do Brasil. Então, assim, perfeito. Realmente é muito interessante, então fica aí. Minha recomendação tá totalmente disponível lá no Globoplay. Muito bom, tá aí, ótima dica. Acho muito legal quando vem umas dicas assim. Porque é isso, é produto brasileiro com DNA brasileiro. Acho que isso é sensacional. Muito. Então, é isso aí. Então, lembrando você, né, que tá ouvindo a gente aqui, que tudo que a gente tá falando vai ter link no post ou na descrição desse podcast. Não pegou alguma coisa, vai lá que você vai poder clicar e já vai ser direcionado para tudo que a gente tá indicando aqui. Ju, e você? O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Então, eu tenho 2 indicações. Eu vou começar com uma que eu acho que tá bem batida já. Na real, acho que as 2 estão, mas enfim, aqui eu estou vivendo o momento, assim, eu sou uma pessoa muito de hype. E aí eu assisti, né, o Devoradores de Estrelas, acho que várias pessoas assistiram, vocês também assistiram, né? E aí eu fiquei fascinada por essa história e por esse universo ali daqueles personagens e fui atrás de ler o livro. Estou quase terminando, né? Então eu acho que a minha indicação, de fato, não é o filme, mas sim o livro do Andy Weir, que também é o mesmo autor do Perdido em Marte, né? E que a história, de fato, vai acompanhar esse cientista, né? O Harland Grace, que acorda ali sem saber o que está acontecendo, né? E o filme também vai mostrando muito esse aspecto do personagem, de não lembrar, de não saber onde ele está, e aos poucos recuperando a memória, ele, conforme a memória vai voltando, ele descobre que está numa missão que é, né, encontrar uma forma de salvar a Terra, e com isso também ele acaba encontrando um alienígena que ajuda ele nessa missão, né? Tanto a salvar o planeta do Grace, quanto a salvar o planeta também do Rock, né? O filme, de fato, fez muito sucesso, né? O filme ficou muito famoso e todo mundo amou e comentou muito sobre ele. E aí eu fui atrás da obra realmente porque eu queria consumir um pouco mais desse universo. E aí eu encontrei um livro totalmente apaixonante que, nossa, assim, devorei, assim. É um livro que, de fato, tem toda a questão da ficção científica hard, né? Mas eu acho que ele trata muito, assim, sobre uma história realmente sobre pertencimento, sobre companheirismo, amizade, e eu acho que é uma das leituras mais legais que eu já fiz sobre ficção científica, assim, do que eu já li sobre ficção científica, e realmente é um livro, assim, e que é muito fácil de ler, assim, não é porque também é hard, ficção científica hard, que vai ser um livro difícil, tem uma leitura super acessível, e isso é mais legal, assim, até eu sou péssima de falar, eu sou realmente muito péssima em física, matemática, sou de humanas, mas eu achei o livro muito bom, assim, de consumir e de ler, então é isso, leiam. E eu acho assim, eu tenho uma questão assim comigo, que eu faço muito caminho inverso. Eu vejo muitas coisas, séries, filmes, e vou atrás do livro. Legal. Então, sim, eu sou muito, sério, pra mim eu faço muito caminho inverso, assim, muitas coisas que eu consumo de audiovisual, eu vou atrás de leitura, que acaba que eu quero consumir mais daquele universo, né? Então, essa é a minha indicação. E a segunda indicação, que também já tá um pouco batido aí na internet, mas eu acho que vale totalmente a pena indicar, que é o filme Obsessão, que saiu recentemente, né? E que tá todo mundo falando, né? Estão dizendo que é o maior filme de terror de todos os tempos. Sempre é o maior filme de terror de todos os tempos, né? Mas é um filme muito bom, de fato, assim. Ele é um terror mais psicológico, né? Que trata sobre um pouco mais da questão de relações, né? E vai acompanhar a história desse garoto, né? Esse cara, o Bear, que tá apaixonado pela melhor amiga, né? A Nick. E aí ele encontra um objeto sobrenatural que promete realizar um desejo dele. E aí ele deseja que ela se apaixone por ele. E aí o problema do filme é que isso funciona até demais e acaba virando realmente uma obsessão ali, né? E é um filme que eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu acho que vale muito a experiência. E, de fato, também, eu fui pra esse filme sem saber muito. Eu sabia que ele era um filme que tava todo mundo falando, mas eu não tinha lido sinopse, eu não tinha visto muito também os trailers do filme. E aí eu realmente encontrei um filme que
merece todo esse burburinho que ele tá fazendo, e é um filme de baixo orçamento também, o que eu acho, assim, que pra mim já eleva muito, assim, quando um filme de baixo orçamento consegue furar a bolha e consegue ser visto, virar um fenômeno, né? Porque isso mostra que o cinema ainda tá vivo, que vai além dos grandes estúdios, né? Sim. Então é isso, minhas 2 indicações. Que legal, que legal. Esse é daqueles filmes de terror, Ju, que a galera pula de medo, que tem aqueles jump scare, assim, ou não? Ele é mais terror psicológico mesmo, tipo um Corra, sei lá. Pois é, eu acho que ele é um terror psicológico, mas ele tem uns momentos em que ele te dá um sustinho mais pela tensão da cena, entendeu? Tá. A cena é muito tensa e tu tá tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Tá um desespero, sabe? Mas não tem muito jump scare, não. Ah, legal, legal. Pô, muito bom. Vou colocar aqui que eu gosto desse tipo de terror. É o que eu mais gosto, na verdade. E você, Henriquinho, o que você trouxe de bom pra gente aí? Ó, eu vou trazer 2 séries que eu tô acabando de assistir e tão super no hype. As 2 vieram novas temporadas agora, junho, né, de 2026. A primeira é a 2ª temporada de Avatar, O Último Mestre do Ar, que tá lá na Netflix, que eu adoro, eu gosto muito do desenho lá da Nickelodeon, né? Tem o Avatar, a Lenda de Aang, e o Avatar, a Lenda de Korra, né? Que é a continuação. E essa série aí, esse ano aqui, esses anos pares, né? 2024, 2026, 2028, a gente tá tendo adaptações, né? Então tem One Piece e tem a de Avatar, né? Mas eu quis focar nessa de Avatar porque eu tô muito, mas muito impressionado com a qualidade dos efeitos especiais. E é uma série que existe bastante, porque é a questão dos dobradores dos elementos. Então tem o pessoal que usa os poderes lá de fogo, terra, água e ar. E é muito de cinema, assim, os efeitos, na minha opinião. Eu critiquei um pouco as criaturas aqui de Supergirl, né? E em contrapartida, tudo, construção de mundo, cenário, figurino, mais de 50% dos atores do Avatar tem alguma ascendência de algum país oriental, né, asiático, porque a história, apesar de não ser um anime, né, o desenho original é um desenho americano, mas é uma história totalmente envolvida com a cultura oriental, né? Índia, China, Japão mesmo, né? Então, cara, realmente é uma série diferenciada, assim, tipo, uma daquelas que fala, não, tem muita bagaceira na Netflix, mas é por causa de umas séries como essa que valem a pena assinar, né? Muito bom. Tá, essa é o primeiro, né? E o outro plano detalhe é uma série também que eu adoro, que terminou, né? Saiu a última temporada agora no Disney Plus, que é o The Bear, né? O Urso, série do pessoal ansioso na cozinha. É tipo, quase, pra mim, The Bear é quase como The Office. Não tinha um personagem que eu não gostava, sabe? É uma série que eu sinto que eu assisto com um sorriso no rosto, assim, ficar com a bochecha meio doendo, porque eu gosto de todos os personagens. Você é a pessoa que assiste The Bear sorrindo. É porque tem umas tiradinhas, assim, que eu acho assim, então, a gente vai se envolvendo com os personagens e eles conseguem aprofundar todo mundo, né? Então, sim, é estressante, mas como tem muito ator e atriz que eu gosto pra caramba, né? E assim, essa última temporada, ela é diferente porque ela se passa, não vou dar nenhum spoiler, lógico, mas ela se passa basicamente no mesmo dia. Então é uma pegada meio The Pitt. Sim. Série médica que eu fiquei fanático. Essa temporada tem esse diferencial, assim, ela é tudo em um dia X lá e ela se passa muito pouco tempo depois acho que é no dia seguinte, do final da temporada anterior. Eu tô adorando, assim, falta literalmente 2 episódios, né, pra eu acabar a série de vez. Tô até enrolando um pouco pra assistir, pra durar mais. Mas com certeza fica a minha recomendação aqui, meu plano detalhe. Muito bom, tá aí então, as dicas do Henrique, 2 séries. E eu vou fechar também com uma série aqui que eu tenho assistido, ainda não terminei também, mas eu acho que vale a pena pra quem gosta, principalmente de ficção e tal, né? Que é Silo, né? Uma série aí. Ela é uma ficção científica, né? Ela é baseada nos livros do Ralph Ruway e a ideia ela é bem angustiante, assim, por si só.
só, a gente vive ali em um futuro pós-apocalíptico, né? Onde a Terra virou um lugar tóxico e mortal, e 10 mil pessoas elas vivem enfiadas num silo gigante, assim, subterrâneo, com mais de 100 andares. A galera nunca saiu de lá, já estão lá mais de 100 anos e tal. Ninguém sabe muito bem o que tem lá fora. E tudo isso é cercado de muito segredo, mentira, né? Tem um monte de regras que ninguém pode questionar e tal. Então ele é uma espécie de autocracia que tem ali dentro. E ele é uma série protagonizada lá pela Juliet, que é interpretada pela Rebecca Ferguson. E ela começa a puxar um fio ali, né, das coisas que, enfim, vão acontecendo, que são estranhas e tal, e daí ela começa a descobrir várias coisas, e aí, né, começa a questionar o sistema, vamos dizer assim. É uma série que, enfim, ela tá muito bem vista, né, ela chegou agora a 3ª temporada, acabou de estrear, estreou dia 3 de julho, e essa próxima temporada também tá prometendo ser super forte e tal. Então, assim, pra quem gosta desse tipo de série, né, de sobrevivência e tudo mais, acho que é uma série que vale muito a pena. Os episódios são episódios relativamente curtos, né, eles saem semanalmente, vão ser 10 no total aí, e os episódios duram aí 40, meia hora, alguns, sabe, duram assim 35, 37 minutos e tal. Então é uma série bem de boa, mas que tem esse aspecto, sabe? Ele tem essa questão da sobrevivência, mistério, um drama político também e tal. Eu tô gostando bastante da experiência, a Rebecca Ferguson entrega muito, assim. Então fica a minha recomendação, tá na Apple TV, para quem quiser assistir, a série aí Silo. E é isso, gente. Chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 653, batemos esse papo sensacional aqui sobre Supergirl, né? Um papo aí para desmembrar um pouco desse filme, pra gente mergulhar nesse universo da DC, falar um pouco sobre esses bastidores também, né, do filme. E eu tenho que agradecer demais meus convidados aqui por ajudarem a gente, né, a debater sobre o filme. Então, primeiro, Henriquinho, eu queria agradecer você. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, como que as pessoas fazem para te acompanhar aí nas redes sociais? Cara, obrigado por ter me chamado. Foi legal, a gente combinou junto, né, para gravar. Eu basicamente assisti o filme para gravar o podcast, senão talvez eu até esperasse para ver em casa aqui. E para me encontrar, acho que o mais fácil é primeiramente no próprio site do cinemação.com, né? Aos pouquinhos eu tenho voltado a escrever, mas além dos meus textos, tem sempre texto de muita gente muito boa lá, né? Texto de tudo quanto é tipo, né? De artigos, a críticas de filmes. Então, primeiramente lá no próprio cinemação.com, e também minhas redes sociais é o Instagram, que eu posto coisas de Naruto, que eu fico conversando com a Júlia, e que é Henrique Risato, com Z2Ts, e o Letterboxd também, que eu às vezes eu tento manter ele assim atualizado, e eu faço umas mini críticas com piadinhas, assim. Legal, tá aí. Então, sigam lá o Henrique para bater esse papo com ele, ver o que ele tem produzido também, né? E eu tenho que agradecer aqui também, Má, você, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos mudar essa história, Má. Vamos começar a falar de outros filmes, hein? Chega de super-herói. Não, mas muito obrigado por me chamar, Rafa. Esse é um filme que eu achei, enfim, bem interessante. Então, quando você tem algo pra falar sobre o filme, aí o negócio flui, né? É. Seja super-herói ou não. Então, pra quem quiser me acompanhar, né, minhas redes sociais são todas Marina Anderi, ANDRI, então Twitter, Instagram. Eu tenho um portal de Harry Potter, que é o Potterish, né? Potter ISH, que
tem um podcast, que é o Semanário dos Bruxos, que está em hiato. Não sei, vamos dizer que ele está em hiato. Mas tem 73 episódios para quem curte Harry Potter e quer ouvir, assim, discussões mais profundas sobre os filmes, vários temas diferentes, assim como não muito diferente do que acontece aqui no Cinemação, de várias pessoas que entendem dos assuntos e trazem seus pontos de vista. É só procurar no Spotify, enfim, Deezer, onde é que você ouve o seu podcast. Muito bom, tá aí. Então, vão lá também acompanhar a Má. E Ju também. A Ju tá aqui com a gente. Vira e mexe, vem aqui debater filmes também. Ju, muito obrigado também pela sua participação. E fala aí também os canais. E a Ju também tem podcast, né, Ju? Sim. E primeiramente eu agradeço, adoro estar aqui, adoro falar sobre cinema, sobre série. E aqui, como eu sempre falo, né, é um lugar muito legal pra gente também conhecer novas pessoas que amam também, né, o audiovisual. Então, sempre sou muito grata por participar. E sim, tem um podcast, o Story-se, @Story-se, underline cast, é um podcast de história e cinema, onde eu, né, e meu irmão, que é da história, eu sou do jornalismo, ele é da história, nós dois gostamos de cinema, enfim. E onde a gente conversa sobre, analisa, né, filmes, séries e obras, assim, de uma perspectiva histórica, social e também cultural. E apesar de parecer um pouco assim burocrático, não é nada burocrático, assim, é super divertido também e bem embasado também. Então é isso, vão lá conferir. E também sempre lembrando, também eu gosto sempre de falar que eu também escrevo sobre cinema, né, na Emerald Corp. Então também, e estamos fazendo live, né, tá rolando agora a Casa do Dragão. E a gente tá toda terça no YouTube fazendo lives dos episódios e comentando as cenas, assim. Então é isso. É isso, muito bom. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez pelo papo. E é isso, o podcast Cinemação 653 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.